E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos dar sequência ao estudo de oscilações, tratando agora da oscilação de duas partículas acopladas. Observe o quadro. Nele eu ilustro duas partículas, dois blocos de massas M1 e M2, conectados entre si por uma mola de massa desprezível e constante de mola K. O sistema está apoiado em uma superfície horizontal que coincide com o eixo X perfeitamente lisa. Sendo assim, eu estou desprezando a ação da força de atrito e estou desprezando também a ação da força de resistência do ar. Portanto, neste sistema não atuam forças dissipativas. Nesse instante do movimento oscilatório, eu vou admitir que a mola esteja esticada. Sendo assim, a força elástica que atua no bloco de massa M1 está orientada na horizontal e para a direita. Já a força elástica que atua no bloco de massa M2 possui a mesma intensidade, a mesma direção, no entanto, sentido oposto ao da força elástica que atua em M1. O eixo X é o referencial adotado. Aqui eu ilustro a posição do bloco de massa M1 nesse instante e aqui eu ilustro a posição do bloco de massa M2 nesse mesmo instante, medidos em relação à origem O. A partir de agora, vamos equacionar o movimento oscilatório de cada bloco, de cada partícula, para que a gente possa desenvolver a teoria por trás da oscilação acoplada. Começando, portanto, com o bloco de massa M1. A força resultante no bloco de massa M1 é dada por M1 vezes a aceleração adquirida. Essa aceleração é dada pela derivada de segunda ordem da posição x1 em relação ao tempo t. E, portanto, a força resultante, conforme eu ilustro no quadro, é a força elástica. Como ela atua na mesma direção e sentido do eixo x, ela é dada simplesmente por k vezes x, em que x representa a deformação sofrida pela mola. Estando ela esticada nesse instante, eu vou calcular a deformação x da seguinte forma. Eu vou fazer o comprimento final da mola menos o comprimento da mola no seu estado natural, conforme eu ilustro no quadro. Ele é representado por L. Logo, a deformação sofrida pela mola é: o comprimento final é x2 menos x1. Portanto, x é igual a x2 menos x1 menos L. Muito bem? Perceba em nosso estudo que em cada bloco, em cada partícula, a intensidade da força-peso é igual à intensidade da força normal. Logo, a força elástica é a força resultante em cada um deles. Bom, no bloco de massa M2, nós temos que a massa dele vezes a aceleração adquirida, ou seja, a força resultante, é igual, neste caso, menos K vezes X, pois a força elástica atua em oposição ao referencial adotado. Vamos agora resolver esse sistema de equações diferenciais. Eu vou multiplicar a primeira igualdade pela massa M2. Então, nós temos M1, M2 vezes a aceleração, x1, 2 pontos, e isso é igual a m2 kx. Já a igualdade de baixo eu vou multiplicar pela massa m1. Então, nós temos m1, m2 vezes a aceleração, x2, 2 pontos, e isso é igual a menos m1 vezes k vezes x. A partir de agora, eu vou efetuar a seguinte operação. Eu vou pegar a equação de baixo e vou fazer menos a equação de cima. Com isso, a gente obtém M1, M2 em evidência, que multiplica x2, 2 pontos, menos x1, 2 pontos. Então, x2, 2 pontos, menos x1, 2 pontos. E isso é igual a... Então, agora nós temos
menos M1kx menos M2kx. Vou colocar menos kx em evidência. Menos kx em evidência, portanto, ele multiplica M1 mais M2. Note que nós temos no quadro um sistema de equações diferenciais acopladas, pois a deformação x da mola traz a dependência com as posições x1 e x2, justificando o título em questão. Bom, a partir dessa igualdade, eu posso escrever ainda que x2, 2 pontos, menos x1, 2 pontos é igual a menos k, que multiplica M1 mais M2 sobre M1 vezes M2 vezes a deformação x. A partir daí, eu vou definir a massa reduzida do sistema. Eu vou escrever que μ, a massa reduzida, é dada pelo produto das massas sobre a soma delas. Nós podemos observar ainda que a derivada de segunda ordem da deformação x em relação ao tempo t é igual à derivada de segunda ordem da posição x2 em relação ao tempo t menos a derivada de segunda ordem da posição x1 em relação ao tempo t, já que a derivada de uma constante é nula. Logo, a expressão acima fica dada por x, 2 pontos, é igual. Então agora nós temos menos k sobre μ vezes x. Portanto, x, 2 pontos, mais k sobre μ vezes x é igual a zero. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. A partir de agora, nós podemos interpretar essa equação diferencial da seguinte forma: x2 menos x1 é a coordenada relativa de posição de uma partícula única, cuja massa é igual à massa reduzida μ submetida à ação da força elástica. Note ainda que essa equação diferencial nós já resolvemos em vídeos anteriores. Portanto, a partir de sua resolução, você consegue determinar facilmente como x varia no tempo t. Levando este resultado em cada uma dessas igualdades, você consegue facilmente obter como a posição da partícula de massa M1 varia com o tempo t e como a posição da partícula de massa M2 varia no tempo. Vamos agora analisar as energias envolvidas nesse movimento oscilatório. Para fazer isso, eu vou começar analisando o movimento do centro de massa. Perceba o seguinte: nós temos aqui um sistema isolado. Perceba que a resultante das forças externas no sistema é nula. Só atuam, portanto, forças internas. Logo, é de se esperar, conforme vimos em vídeos anteriores, que o centro de massa desse sistema ou ele está em repouso ou ele está descrevendo um movimento retilíneo e uniforme. Nós podemos comprovar isso facilmente da seguinte forma. Basta recordar que a posição x do centro de massa é dada por m1x1 mais m2x2 sobre m1 mais m2. Tomando agora a derivada de segunda ordem em relação ao tempo t em ambos os membros da igualdade, você obtém que x do centro de massa 2 pontos é igual a m1 x1 2 pontos mais m2 x2 2 pontos sobre m1 mais m2. Eu posso agora substituir cada uma dessas relações nessa igualdade. Perceba que x 2 pontos do centro de massa, ou seja, a aceleração do centro de massa é igual a m1 que multiplica x1 2 pontos
é igual a Kx sobre M1. Ao substituir neste termo Kx sobre M1, eu simplifico M1, portanto eu vou obter simplesmente Kx. Agora, mais, nós temos M2 vezes x2, dois pontos. x2, dois pontos, é menos Kx sobre M2. Eu simplifico M2 e obtenho simplesmente menos Kx. Tudo isso sobre M1 mais M2. Ora, o numerador é igual a zero. Consequentemente, a gente observa que a aceleração do centro de massa é nula. Consequentemente, o centro de massa do meu sistema, ou ele se encontra em repouso, ou ele se encontra em movimento retilíneo uniforme. Sendo assim, vamos analisar a partir deste resultado as energias envolvidas no problema. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos, portanto, a partir de agora, analisar as energias envolvidas no movimento oscilatório. Como as partículas, em certo instante do movimento, de forma geral, possuem certa velocidade, eu posso começar escrevendo que a energia do sistema é dada pela energia cinética mais a energia potencial U associada à deformação sofrida pela mola. Logo, a energia do sistema fica dada por meio de M1 V1 ao quadrado mais meio vezes M2 vezes V2 elevado ao quadrado mais a energia potencial associada 1 sobre 2 vezes K vezes a deformação x ao quadrado. Essa é a energia total do sistema em certo instante t. Agora, para que a gente possa obter resultados mais interessantes, para que a gente possa fazer uma análise mais interessante das energias envolvidas, vamos obter essa expressão analisando o movimento do centro de massa. Para fazer isso, eu preciso calcular a velocidade de cada partícula em relação ao centro de massa. E conforme vimos em vídeos anteriores, nós podemos escrever, portanto, que a velocidade da partícula 1, medida no referencial do centro de massa, é igual à velocidade dela em relação ao solo, em relação ao laboratório, menos a velocidade do centro de massa. A velocidade do centro de massa é obtida facilmente a partir dessa expressão, conforme vimos há pouco. Então, a posição x do centro de massa é m1x1 mais m2x2 sobre m1 mais m2. Portanto, tomando a derivada de primeira ordem em relação ao tempo em ambos os membros da igualdade, você obtém que x ponto do centro de massa, ou seja, a velocidade do centro de massa, é igual a m1 v1 mais m2 v2 sobre m1 mais m2. Sendo assim, a velocidade da partícula 1 medida no referencial do centro de massa é igual à velocidade v1 da partícula de massa m1 medida no referencial do laboratório menos a velocidade do centro de massa. Logo, v1 no referencial do centro de massa é igual v1 no referencial do laboratório. Simplesmente v1 menos m1 v1 mais m2 v2 sobre m1 mais m2. Sendo assim, v1 no referencial do centro de massa é igual. Então, m1 mais m2 vai fazer a distributiva aqui em v1. Logo, m1 v1 mais m2 v1 menos m1 v1, regrinha de sinal, menos m2 v2. Tudo isso sobre m1 mais m2. Logo, a velocidade
da partícula 1 no referencial do centro de massa é igual. Eu vou simplificar M1V1. Com isso, a gente obtém M2 em evidência, que multiplica V1 menos V2 sobre M1 mais M2. Observe o resultado obtido, pequeno cálculo realizado. Vamos agora fazer o mesmo para a partícula de massa M2. Então, vamos lá. Só organizando melhor o quadro. V1 no referencial do centro de massa é M2, que multiplica V1 menos V2. Eu vou colocar desta forma, V2 menos V1, colocar o sinal negativo do lado de fora do parêntese sobre M1 mais M2. Agora, a velocidade da partícula 2, medida no referencial do centro de massa, pelo mesmo raciocínio, é igual à velocidade da partícula 2, medida no referencial do laboratório, menos a velocidade do centro de massa. A velocidade da partícula 2 no referencial do laboratório é simplesmente V2, menos a velocidade do centro de massa. Então, nós temos M1V1 mais M2V2 sobre M1 mais M2. Consequentemente, a velocidade V2 medida no referencial do centro de massa é M1 mais M2 faz a distributiva, então M1 V2 mais M2 V2, regra de sinal agora, menos M1 V1 menos M2 V2, tudo isso sobre M1 mais M2. Simplificando M2V2 com M2V2, vemos que a velocidade da partícula 2 no referencial do centro de massa é igual a M1, que multiplica V2 menos V1 sobre M1 mais M2. Muito bem? Então, observe os resultados obtidos, os cálculos realizados até aqui. Bom, vamos levar essas expressões para o cálculo da energia E. Essa energia E, portanto, fica dada por, então, M1 sobre 2, que multiplica V1 ao quadrado. Perceba, eu vou começar inicialmente fazendo a seguinte substituição. V1 é igual a V1 no centro de massa mais V do centro de massa. Então, nós temos V1 é igual a V1 no referencial do centro de massa mais a velocidade do centro de massa. Tudo isso ao quadrado, mais M2 sobre 2, que multiplica V2 ao quadrado. V2 é V2 no referencial do centro de massa mais V do centro de massa. Então, V2 no referencial do centro de massa mais V do centro de massa. Tudo isso ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes K vezes X ao quadrado. Muito bem? Bom, desenvolvendo essa expressão, a gente obtém que a energia E é igual a M1 sobre 2, que multiplica V1 ao quadrado medido no referencial do centro de massa, mais 2 vezes V1 no referencial do centro de massa, vezes o V do centro de massa, mais V do centro de massa ao quadrado, mais M2 sobre 2, que multiplica V2 ao quadrado no referencial do centro de massa, mais 2V2 no referencial do centro de massa, vezes o V do centro de massa, mais V
do centro de massa ao quadrado, tudo isso mais kx ao quadrado sobre 2. Muito bem? Bom, fazendo agora a distributiva, a gente obtém que essa energia E é igual. Então, M1 V1 ao quadrado no referencial do centro de massa sobre 2, mais, agora eu vou simplificar o número 2, então nós temos M1 V do centro de massa vezes V1 no referencial do centro de massa, mais M1 vezes V do centro de massa elevado ao quadrado sobre 2. Mais, continuando aqui embaixo, então nós temos mais M2 vezes V2 ao quadrado no referencial do centro de massa sobre 2, mais M2, simplificando o número 2, vezes V2 no referencial do centro de massa vezes o V do centro de massa. Muito bem, mais M2 V do centro de massa ao quadrado sobre 2. Tudo isso somado com kx ao quadrado sobre 2. Então, observe no quadro a expressão obtida até aqui e o pequeno cálculo realizado. Bom, vamos agora reescrevê-la da seguinte forma. Essa energia E é igual. Então, vamos lá. Perceba o seguinte. Nós temos aqui a energia cinética da partícula de massa M1 medida no referencial do centro de massa e aqui o mesmo para a partícula de massa M2. Portanto, eu vou colocar esses termos juntinhos. M1, V1 ao quadrado no referencial do centro de massa sobre 2, mais M2, V2 ao quadrado no referencial do centro de massa sobre 2. Portanto, eu já analisei este termo e este termo. Agora, nós temos aqui o seguinte, mais kx ao quadrado sobre 2. Vou colocar esse termo logo aqui. Então, mais kx ao quadrado sobre 2. E agora, note o seguinte. Nós temos V do centro de massa ao quadrado sobre 2 nesses dois termos. Se eu coloco em evidência, aparece M1 mais M2. M1 mais M2 é a massa total. Então, vamos chamar de M grande a massa total. M1 mais M2. Logo, nós temos M grande V do centro de massa ao quadrado sobre 2 mais. Agora, esses dois termos, perceba que eu posso colocar a velocidade do centro de massa em evidência. Então, mais a velocidade do centro de massa que multiplica M1, V1 no referencial do centro de massa, mais M2, V2 no referencial do centro de massa. Então, observe no quadro o resultado obtido, o cálculo realizado. Bom, observe o seguinte, tendo como base essas duas expressões. Note que, se eu multiplicar a velocidade V1 do centro de massa por M1, assim como está ocorrendo aqui, nós vamos obter menos M1, M2 vezes o restante. Se eu multiplicar V2 do centro de massa por M2, assim como ocorre aqui, eu vou obter mais M1 vezes M2 vezes o restante.
Perceba que essa soma é nula. Consequentemente, se essa soma é nula, a gente obtém que a energia E, só para deixar registrado, eu vou copiar de novo, para que possa ficar bem organizado, a energia E fica dada por M1 V1 ao quadrado medido no referencial do centro de massa sobre 2, mais M2 vezes V2 ao quadrado medido no referencial do centro de massa sobre 2, mais Kx ao quadrado sobre 2, mais M grande V do centro de massa ao quadrado sobre 2. Muito bem? Vamos agora interpretar o resultado obtido. Analisando, portanto, a expressão da energia total E do sistema de partículas acopladas, vemos que a soma desses três primeiros termos representa a energia interna do oscilador em questão, pois cada uma das velocidades é medida em relação ao centro de massa do sistema e aqui nós temos a energia armazenada na mola em questão. Já esse termo representa simplesmente a energia cinética do centro de massa. Vamos, portanto, analisar melhor essa expressão, essa soma, para que eu possa tentar trazer nessa análise a massa reduzida μ e com isso simplificar ainda mais a interpretação da energia total E. Então vamos lá. Essa energia interna é dada por M1 sobre 2, que multiplica a velocidade da partícula 1 ao quadrado, medida no referencial do centro de massa. A expressão aqui se encontra. Portanto, como eu vou elevar ao quadrado, eu já vou desprezar aquele sinal negativo e com isso a gente obtém M2 elevado ao quadrado sobre M1 mais M2 ao quadrado, que multiplica essa diferença ao quadrado. Agora note o seguinte, x é x2 menos x1 menos L. L é uma constante, é o comprimento natural da mola. Portanto, x ponto é igual a x2 ponto menos x1 ponto, em que x ponto representa a velocidade. Logo, x2 ponto menos x1 ponto, ou seja, V2 menos V1, é simplesmente x ponto. Logo, a gente obtém a derivada de primeira ordem de x em relação ao tempo t ao quadrado. Muito bem. Agora, mais. Nós temos m2 sobre 2, que multiplica a velocidade v2 ao quadrado medida no referencial do centro de massa. Pelo mesmo raciocínio, nós temos m1 ao quadrado sobre m1 mais m2 ao quadrado, que multiplica v2 menos v1, ou seja, que multiplica x ponto ao quadrado. Agora eu vou somar com meio de k x quadrado. Muito bem? Logo, essa energia interna fica dada por... Bom, eu posso colocar aqui alguns termos em evidência. Perceba que M1 vezes M2 é um termo comum no numerador, além de x ponto ao quadrado, e o denominador também posso colocar em evidência. Logo, nós temos M1 vezes M2 vezes x ponto ao quadrado sobre 2, que multiplica M1 mais M2 ao quadrado. Muito bem. Isso multiplica. Então, no numerador do primeiro termo, resta M2. Já no numerador do segundo termo, resta M1. Então, que multiplica M1 mais M2. Mais meio de k x ao quadrado. Agora, posso simplificar M1 mais M2 com esse quadrado, recordando que
M1 vezes M2 sobre M1 mais M2 é a massa reduzida μ, vemos que a energia interna fica dada por meio, que multiplica a massa reduzida μ vezes x ponto ao quadrado, mais meio vezes k x ao quadrado, em que a energia total E do sistema de partículas acopladas fica dada pela energia interna somada com a energia cinética do centro de massa. Observe no quadro as expressões obtidas e o pequeno cálculo realizado até aqui. Sendo assim, nós podemos interpretar as expressões em questão da seguinte forma: a energia interna de um sistema de partículas acopladas, conforme eu ilustro no quadro, é idêntica à energia total de um oscilador harmônico simples, em que a partícula do oscilador possui massa igual a massa reduzida μ e deslocamento x. Além do fato, observe a expressão ilustrada no quadro, além do fato da energia interna do meu sistema de partículas acopladas se conservar separadamente da energia cinética do centro de massa. Observe no quadro uma última vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.